Olá, eu sou a Luciana e serei a professora responsável pela disciplina Hematologia e Citopatologia Clínica. Iniciaremos nossas aulas abordando os seguintes temas. Primeiro, falaremos sobre a interpretação do leucograma, enfocando na coleta da amostra com qualidade e compreendendo as informações que o leucograma oferece para confirmar ou descartar uma suspeita clínica. Em seguida, abordaremos a introdução às leucemias, começando pelas leucemias mieloides e processos mieloproliferativos. É bem importante que se conheça a fisiopatologia dessas doenças, bem como seus diagnósticos e os diferentes leucogramas obtidos para cada uma delas. Atenção biomédico, responsável pela qualidade do laboratório. Você também é o responsável pela qualidade da amostra sanguínea. O volume de sangue coletado tem que ser na exata proporção ao aditivo do tubo correspondente. Atentar também para a armazenagem e o processamento dessas amostras. Os erros podem prejudicar os resultados dos exames. Importante também que se saiba interpretar os resultados para que se possa detectar possíveis falhas nas análises automatizadas e também para conseguir aprimorar as metodologias das análises. Vamos então para os sistemas de coleta sanguínea. Há dois sistemas de coleta sanguínea. O aberto, onde se utiliza a seringa e a agulha, e o fechado, que é conhecido como sistema a vácuo. Ambos têm vantagens e desvantagens. As vantagens do sistema aberto é que, se no lugar da seringa utilizar-se um scalp com agulha, também vai servir para infundir medicamentos. Os materiais têm um custo bem baixo e é o sistema de escolha para crianças, pessoas com acesso venoso difícil e para coleta de sangue arterial. As desvantagens desse sistema é que podem ocorrer erros pré-analíticos e há o risco à segurança do profissional de saúde. As vantagens do sistema fechado são a facilidade de coleta de múltiplas amostras com uma única punção, oferecendo conforto ao paciente. A segurança do profissional de saúde e do paciente também são vantagens enormes desse método, uma vez que a agulha onde se vai conectar o tubo fica protegida, não há o risco de se furar nesse momento. A garantia da qualidade dos resultados dos exames. O volume coletado dentro dos tubos é exato para cada aditivo. E a coleta é bem mais rápida. Como desvantagens, os materiais têm um custo mais elevado e requer treinamento e aptidão do profissional de saúde. É um pouco mais difícil conseguir funcionar uma veia com esse material, mas com treinamento isso torna-se bastante fácil. Sobre os aditivos nos tubos de coleta. Existem vários, cada um com a sua função. Nós vamos abordar aqui os anticoagulantes, que eles servem para evitar a formação do coágulo. Como faz isso? Inativando a cascata de coagulação. Então, vamos ao primeiro, EDTA, para se observar o número e a forma das células sanguíneas. Cuidado, porque o EDTA em excesso diminui a contagem global dos leucócitos. Em seguida, a heparina, utilizada para a avaliação dos eritrócitos, a série vermelha do sangue.
E, por último, o citrato de sódio, utilizado para fazer estudo dos fatores de coagulação e de velocidade de hemossedimentação. Para que serve o leucograma? O leucograma nada mais é do que uma contagem total e diferencial das células da série branca. A série branca é a que faz a defesa do nosso organismo. E essas células são chamadas leucócitos. Esses leucócitos são células incolores com núcleo e podem ser encontrados na medula óssea, no sangue periférico e nos tecidos. Alguns deles fazem fagocitose e diapedese. Para se entender o que é, a diapedese é quando um leucócito sai da corrente sanguínea, consegue passar pelas células do vaso sanguíneo, chegando ao tecido adjacente, então ela vai emitir pseudópodes e vai englobar a bactéria, o vírus, o corpo estranho que estiver ali no tecido. Aqui nós vamos ver uma animação de como seria essa diapedese e a fagocitose. Supondo que isso fossem bactérias ou vírus. Aqui está mostrado como se fosse por dentro um vaso sanguíneo. Essas células, elas conseguem abrir espaço entre elas para passar o leucócito. Então, o leucócito sai da circulação sanguínea e vai para o tecido. E lá no tecido, ele faz a fagocitose. É assim que eles fazem a defesa do nosso organismo. Assim que fazem os fagócitos. Os fagócitos são os granulócitos e os monócitos. Um pouco mais para frente, nós vamos ver a divisão dos leucócitos. Então, os fagócitos trabalham dessa forma. Os linfócitos não. Os linfócitos não fazem diapedese e fagocitose. Bem, a quantidade de leucócitos pode variar de 3.600 a 11.000 células por milímetro cúbico de sangue. Então, é uma variação bastante grande e nem sempre essa variação é patológica. Então, algumas causas de variações que não significam doença. Coleta pela manhã ou à tarde pode dar diferença. Alterações hormonais durante o ciclo menstrual. A temperatura do meio ambiente, se está muito calor, se está muito frio naquele dia. A gestação e a amamentação. O gênero, a etnia e a idade do paciente. A atividade física intensa. A ocorrência de estresse físico ou emocional, dietas restritivas, bem como as refeições fartas, tabagismo, obesidade e o uso de alguns medicamentos ou drogas de abuso. Por isso, é muito importante que se registre as informações do paciente. O horário da coleta, a idade, o gênero, se pratica ou não atividade física, como é a sua dieta e o uso de medicamentos de uso contínuo ou que utilizou naqueles dias próximos a essa coleta de sangue. Bom, os leucócitos são divididos em agranulócitos e granulócitos. Como eu disse antes, os fagócitos são os granulócitos mais os monócitos, que fazem a diapedese e a fagocitose. O monócito e o linfócito não apresentam grânulos no citoplasma, por isso são agranulócitos.
Os granulócitos, adivinhe, apresentam grânulos, por isso esse nome. O linfócito e o monócito agranulócitos, o eosinófilo, basófilo e o neutrófilo são granulócitos. Aqui nós temos uma lâmina, então, aqui a presença de um eosinófilo, veja bem que ele tem uma granulação diferente. O basófilo também tem uma coloração diferente dos grânulos. Os neutrófilos, e aqui temos um linfócito, um monócito, que é o maior deles, e um bastonete. Mais à frente nós vamos ver o que é esse bastonete e quando ele aparece. O neutrófilo tem uma granulação fina e um núcleo com 2 a 5 lóbulos. O eosinófilo tem os grânulos citoplasmáticos maiores. Normalmente eles se coram de vermelho para o laranja e a célula se apresenta meio alaranjada na lâmina. E o núcleo é bilobulado. O basófilo tem granulações grandes e se coram normalmente de azul. O núcleo grande tem formato de S. Os monócitos são os maiores e tem um núcleo bem grande ovalado. E os linfócitos têm um núcleo arredondado e os seus principais tipos são linfócitos B e linfócitos T. Dependendo do tipo de infecção ou de inflamação, os valores globais dos leucócitos podem diferenciar. Então, você pode ter uma leucocitose, onde há aumento dos leucócitos, ou uma leucopenia, onde há diminuição desses leucócitos. Nas infecções agudas, costuma ocorrer aumento de neutrófilos. Aqui é importante se atentar para a granulação atípica ou presença de vacúolos no citoplasma destes neutrófilos. Nos processos inflamatórios, temos aumento de basófilos. O que acontece? Quando a inflamação chega ao fim, esses basófilos vão diminuir, voltando à sua contagem normal. Caso esse número continue aumentado, pode indicar leucemia mieloide crônica, hipotireoidismo ou doença renal. Quando há processos alérgicos ou parasitoses, há um aumento de eosinófilos. Nas infecções crônicas, aumento de monócitos. E a linfocitose, que é o aumento dos linfócitos, normalmente indica infecções e pode indicar também leucemia linfóide aguda. Bom, entrando então nas leucemias, o início dessa doença, também conhecida como câncer no sangue, é na medula óssea. Onde nós temos medula óssea? Nós temos na crista ilíaca e temos nos ossos longos, dentro dos ossos, no miolo dos ossos. Então, lá é feita toda a hematopoiese, a formação dessas células sanguíneas. O que acontece? Enquanto ainda estão na medula, os leucócitos sofrem mutações, perdem a sua função e multiplicam-se descontroladamente. Aqui nós temos a diferenciação da leucemia linfóide e da mieloide, porque as leucemias, elas se dividem em linfóide e mieloide, como vamos ver agora, e em agudas e crônicas, como veremos daqui a pouco. O que acontece? A medula óssea, dentro da medula óssea, existem as células tronco hematopoiéticas, que são células pluripotentes. Elas vão se diferenciar em célula-mãe mieloide e célula-mãe linfóide. Essa célula mieloide vai formar plaquetas, eosinófilos, basófilos, neutrófilos, monócitos e hemácias. A célula-mãe linfóide
só forma linfócito. Então, a leucemia linfóide sempre vai estar ligada a linfócitos. E a leucemia mieloide vai estar ligada a todos os outros tipos de células. Como disse, as leucemias podem ser agudas ou crônicas. As agudas, elas são chamadas assim quando as mutações dos leucócitos ocorrem em células da medula bem imaturas. E a evolução dessa doença é bastante veloz. A leucemia crônica, ela se apresenta quando as mutações ocorrem em células da medula mais maduras. Elas já possuem alguma diferenciação. E, neste caso, a evolução da doença é mais lenta. Vamos primeiro falar da leucemia mieloide crônica. 15 a 20% do total de leucemias são LMC. Ocorre mais em adultos e ocorre mais no sexo masculino. Ela está associada a uma anormalidade citogenética, que é o cromossomo Filadélfia. O que é o cromossomo Filadélfia? Ele resulta de uma translocação entre o braço longo do cromossomo 9 e o braço longo do cromossomo 22. Há uma quebra e ocorre essa translocação, formando esse cromossomo Filadélfia. O que ele possui? Esse oncogene BCR-ABL. Quando se faz exames citogenéticos, procuram fazer a detecção desse oncogene. 95% dos pacientes que têm leucemia mieloide crônica possuem o cromossomo Filadélfia. Então, a detecção desse oncogene, ela é definitiva para o diagnóstico dessa doença. Você também faz o diagnóstico por exame físico, pelo hemograma e pelo mielograma. Então, aqui nós temos um hemograma. O que percebemos? Que há alguns mielócitos, há células maduras, né, um neutrófilo segmentado, e células que estão quase se tornando maduras, que são os bastonetes. Então, vendo aqui da formação dos neutrófilos, ocorre assim: a partir do mieloblasto, temos o promielócito, que forma o mielócito, então o metamielócito, que inclusive vemos aqui. Então, aparecem os bastonetes e, após a segmentação dos núcleos, vem o neutrófilo ou o basófilo e o eosinófilo, que são células maduras. Na leucemia mieloide crônica, você tem células imaturas, mas mais para a parte que já há alguma diferenciação. Aparecem muitos bastonetes, metamielócitos e mielócitos. Quais são as fases evolutivas da leucemia mieloide crônica? A fase crônica é benigna. Então, ela é caracterizada por hiperplasia medular e capacidade de maturação das células mieloides. Ela responde ao tratamento convencional. Costuma-se ter um alto índice de cura nessa fase. Da fase de aceleração, você vai ter uma resistência à terapia medicamentosa. Características no sangue periférico: mais de 15% de blastos, 30% de blastos e promielócitos e mais de 20% de basófilos. Por fim, a crise blástica. Ela é resistente à terapia convencional, bastante agressiva, e ela tem um quadro clínico da leucemia aguda.
E nesse caso, a sobrevida do paciente é muito curta. Também ocorre a invasão de órgãos. Bom, vamos agora para a leucemia mieloide aguda. Esse grupo, a leucemia mieloide aguda não é exatamente uma doença, ela é um grupo de doenças com características clínicas semelhantes, mas que tem diferenças morfológicas e citoquímicas distintas. E elas são classificadas em diferentes subtipos. Compreendem 30% das leucemias e elas são mais comuns em pessoas acima dos 65 anos. Como se faz o diagnóstico da leucemia mieloide aguda? Pelo exame físico, o hemograma e o mielograma, que podem dar já uma indicação de que se trata essa doença. Então, se faz cariótipo, citogenética, imunofenotipagem e biologia molecular, porque cada subtipo tem o envolvimento de cromossomos diferentes. Aqui, então, uma lâmina de leucemia mieloide aguda. Aqui nós vamos ver muito mais mielócitos do que na leucemia mieloide crônica, porque a mutação na leucemia aguda se dá mais nas células mais imaturas dentro da medula óssea. A gente vê muitos mielócitos, poucas hemácias e poucas plaquetas. Os subtipos, então, de leucemia mieloide aguda, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, são 8 subtipos. M0 e M1 são chamadas de mieloblásticas imaturas. M2, mieloblástica madura. M3, promielocítica. M4, mielomonocítica. M5, monocítica. M6, eritroleucemia. E M7, megacarioblástica. Com base nisso, o médico vai definir que tratamento deverá ser seguido, porque dependendo do subtipo, o tratamento é bem diferente de um para o outro. Vamos agora falar um pouco sobre os distúrbios mieloproliferativos. São um grupo de doenças da medula óssea onde há excesso de produção de células hematopoéticas. Então, nós temos 3 doenças que fazem parte desses distúrbios. A policitemia vera, onde você vai ter excesso de produção de eritrócitos, ou seja, vai apresentar uma eritrocitose. A trombocitemia essencial, onde há excesso de produção de plaquetas. Com isso, você vai ter uma trombocitose. E a mielofibrose primária, onde há uma fibrose medular e a hematopoiese, que ocorre normalmente na medula, ela passa a ocorrer no baço e no fígado. Os eritrócitos costumam aparecer em formato de gota. Nas síndromes mielodisplásicas, você vai ter uma hematopoiese ineficaz, onde as células sanguíneas apresentam anomalias quantitativas e qualitativas. Existe uma tendência à progressão para leucemia mieloide aguda. E ela pode ocorrer em decorrência de tratamentos quimioterápicos e radioterápicos. Aqui eu apresento para vocês algumas referências bibliográficas, onde se pode se aprofundar mais nesses temas que abordamos nessa aula. Espero que tenham gostado, que tenham tido uma boa aula e nos encontramos na próxima.